Observe o exemplo bem interessante que eu vou trazer agora para você de uma aplicação prática de como você faria análise de um arquivo JSON. Eu quero extrair esse arquivo JSON da web, da internet. Só que é um endereço válido. Pode pegar o endereço, colocar no navegador, ele vai mostrar o arquivo. Vou, inclusive, fazer isso agora com você. Copia, coloca, veja que ele baixa o arquivo, vimeo.json, esse é o conteúdo. Pois bem, eu então quero fazer o seguinte, eu quero baixar esse arquivo e a partir daí extrair algumas informações. O arquivo está na internet. Veja o endereço, http://vimeo.com, que é um provedor de vídeos similar ao YouTube. Aliás, aproveito a oportunidade e convido você para visitar o canal da DSA no YouTube. Lá você vai assinar o canal, deixa também seu like lá para ajudar a DSA a continuar oferecendo esse material gratuito para você. Eu então vou usar o endereço API, V2, vídeo e aqui o arquivo JSON, o nome dele é um conjunto de números. Esses números indicam de fato um filme. Eu vou baixar os dados de um filme e vou extrair algumas informações. Bom, eu quero fazer tudo isso em código Python. Como que eu extraio um arquivo da web? Vou usar a função URL open. Aqui em cima eu usei apenas open. Faz o quê? Abre um arquivo do meu disco, do meu computador. URL open abre um arquivo da internet. Perfeito, não? Só que o URL open não faz parte do pacote padrão da linguagem Python, não faz parte da estrutura padrão. Eu então tenho que buscar um pacote para isso. Será que tem? Sim, o pacote se chama urllib. Aí eu tenho o pacote request e eu estou importando a URL open. Estou aproveitando e ensinando mais um recurso para você. Eu então uso o URL open, digo que eu quero abrir esse arquivo no modo leitura, read, até porque eu não tenho como gravar o arquivo lá na página da internet, pelo menos não nesse método aqui. Eu então vou fazer o decode para o TF8, que é a codificação de arquivo. Tem material para você ler ao final deste capítulo, hein? Importantíssimo. Eu então gravo a resposta nesta variável Python. Aí eu vou usar o loads, igualzinho eu usei aqui, e vou carregar a resposta. Eu quero somente a primeira parte da resposta, por isso o número 0 do índice. Executa e pronto, conteúdo do arquivo JSON extraído da web. Vou agora imprimir o conteúdo para você. E lá está. O que parece esse conteúdo? Parece um dicionário em Python. Não parece, na verdade é. Veja que eu tenho abre chaves aqui em cima, fecha aqui embaixo. Dentro desse dicionário eu tenho pares de chave e valor. Chave, valor, vírgula. Chave, valor, vírgula. E assim por diante. Isso aqui é trabalho de análise de dados, hein? Tem que baixar o arquivo, observar o formato e a partir daí, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Veja que como eu tenho chave e valor, eu posso usar a chave para extrair o valor. Então, por exemplo, busca a chave title. Está aqui, ó. Title é o título. Eu, então, a partir dessa chave, eu quero o valor. Qual é o valor? O título do filme. O título do trailer, nesse caso, né, que representa exatamente o dado que nós temos. Eu, então, vou buscar o valor de URL, duração e número de visualizações. Ou seja, estou extraindo alguns dados do arquivo JSON, que na prática é um dicionário em Python. Executa e lá está. Extrair um arquivo da web, vem em formato JSON, tudo bem, é só filtrar agora pelas chaves e eu retorno os valores que eu preciso. Um exemplo simples, porém bastante claro, de como isso pode ser usado no seu dia a dia, aliás, usamos com frequência em análise de dados em especial. Para concluir, mais alguns exemplos. Veja que eu vou agora copiar o conteúdo de um arquivo para outro. Então eu tenho dados.json, vou copiar um conteúdo para dados.txt. Posso fazer isso? Sim, eu posso, perfeitamente, por sinal. E tenho dois métodos, inclusive, para fazer isso. Executa, define o nome de cada arquivo, fonte e destino. Método 1, vou usar a expressão if, vou abrir o arquivo fonte. O arquivo fonte está aqui em cima, não é isso? Vou abrir para leitura. Então, eu vou ler a fonte e aí eu vou ler todo o conteúdo do arquivo. Aí eu vou abrir de novo agora um arquivo, só que é o destino, para a gravação. E aí lá dentro eu vou usar o método write. Usei a expressão if dentro de expressão if. Então eu abro o arquivo de leitura, leio o conteúdo e encaminho para o destino para fazer a gravação. Pronto, esse é um método, é uma opção. Se quiser simplificar ainda mais seu código, dá para fazer tudo isso em uma linha.
você usa o Open, abre o arquivo de destino, abre como gravação. Aí eu vou gravar lá dentro, certo? Vou gravar o quê? Exatamente o arquivo fonte fazendo a leitura. Essas duas células, aqui também funciona, eu vou executar, essas duas células fazem a mesma coisa, só que de formas diferentes. Uma é melhor que a outra? Dependendo do conteúdo do arquivo, se o arquivo é muito grande, uma pode ser mais rápida que a outra. Aí teríamos que medir o tempo de execução. Mas em termos de legibilidade, a segunda é bem melhor. É apenas uma linha de código. Entretanto, para os iniciantes, essa linha pode causar alguma confusão no início, que é absolutamente normal. Essa célula aqui em cima, no método 1, ela é didaticamente mais fácil de compreender. À medida que você compreende o conceito, aí você vai tentar, então, simplificar seu código tanto quanto possível. Vamos abrir o arquivo TXT para ver se gravou realmente. E pronto, lá está o conteúdo. Veja que o conteúdo do TXT é igual ao do JSON. Sim, não tem nenhum problema, porque o TXT aceita qualquer conteúdo, em qualquer formato. TXT, de fato, é para dados não estruturados de um modo geral. Ufa! A essa altura, você com certeza está se perguntando: esse curso é gratuito mesmo? Tem certeza? Não é possível, não é? Chegamos na metade do capítulo e olha a quantidade de material, de conteúdo, de exemplos. Sim, o curso é totalmente gratuito, mas é só uma pequena amostra do que nós trazemos aqui nas formações na DSA. Continuamos no próximo vídeo. Até lá!